Bom, mais uma questão, então. A gente vai ter a 14 da apostila. E essa questão ela vai dizer o seguinte. Em uma farmácia, ocorreu o seguinte diálogo a respeito do uso de antibióticos. Rick disse: o uso contínuo de antibióticos induz as bactérias a alterarem sua biologia para criarem resistência a esses fármacos. Alex retrucou: as bactérias resistentes já existem. Os antibióticos apenas eliminam as sensíveis. Através das afirmações feitas por Rick e Alex, é possível identificar ideias relacionadas respectivamente ao A. Fixismo e darwinismo. B. Lamarckismo e ao neodarwinismo. C. Mendelismo e seleção natural. D. Lamarckismo e ao darwinismo. E. Neodarwinismo, seleção natural. Então vamos lá, vamos analisar os argumentos e vamos tentar encaixar nas teorias que a gente está estudando. Então o Rick ele fala o seguinte: o uso contínuo de antibióticos induz as bactérias a alterarem sua biologia para criarem resistência a esses fármacos. O que isso quer dizer? O que ele está dizendo com isso? Que os antibióticos, a presença ali dos antibióticos no meio onde aquelas bactérias estão, fazem as bactérias virarem e falarem: poxa, a gente precisa desenvolver aqui uma resistência, porque senão vamos todo mundo morrer. E aí elas desenvolvem a resistência, tá? Elas fazem uma mudança na biologia delas, e aí, a partir desse momento, elas estão resistentes, tá? Qual é o argumento do Alex? As bactérias resistentes já existem. Os antibióticos apenas eliminam as sensíveis. O que ele está dizendo com isso? Que você tem um conjunto de bactérias, tá? Algumas delas apresentam resistência e algumas não apresentam resistência. Elas já nascem com isso. Na hora que elas se formam, elas já têm isso, tá? E aí, com o antibiótico ali, a presença do antibiótico naquele meio, as que são sensíveis vão morrer, as que não são resistentes vão morrer, e as que são resistentes vão sobreviver, tá? Como é que a gente pode encaixar esses dois argumentos? Em qual teoria a gente pode encaixar? Então, o argumento do Rick a gente pode encaixar na teoria de Lamarck, que fala do uso e desuso, por exemplo, e da mudança, né, da transformação dos seres vivos para se adaptar à pressão do meio. E o argumento do Alex a gente pode encaixar na teoria de Darwin, né, que fala que você tem uma população que já tem alterações ali, tem pequenas mudanças, algumas são resistentes, algumas não são, e aí com a presença do antibiótico, o meio vai selecionar quem é mais apto, tá? Então, a resposta vai ser a letra D, Lamarckismo e ao darwinismo, tá? Só para tirar a dúvida, fixismo é a teoria que fala que as espécies são as mesmas, né? Os organismos são os mesmos desde sempre, né? Na hora que surgiu, eles já surgiram assim e eles não sofrem modificações. O neodarwinismo ele vai falar sobre genética, né? Sobre mutações e tudo mais, que não apareceu nos argumentos. Mendelismo também falar sobre a genética e tudo mais. Nem é uma teoria evolucionista, né? Mas fala sobre genética, que também não é falado nos argumentos, tá? E eu acho que é isso. Seleção natural faz parte do darwinismo, tá? Então, resposta da questão 14, letra D. Bom, mais um exercício, então. A gente vai ter a questão 18 da apostila. A questão vai falar o seguinte: o texto abaixo descreve um experimento com a mariposa Biston betulária, realizado na Inglaterra em 1950 por um pesquisador chamado Kettlewell. Então, o texto diz o seguinte: em um bosque poluído por fuligem,
foram soltas 630 mariposas, das quais 137 eram claras e 493 escuras. Todas elas haviam sido marcadas por uma pequena mancha de tinta. Após algumas horas, o pesquisador procedeu a uma recaptura com a ajuda de uma lâmpada ultravioleta, que atraía as mariposas para uma armadilha. Conseguiu recapturar 131 escuras e 18 claras. Esse experimento visou demonstrar 2 pontos. Letra A. O processo evolutivo segundo Lamarck e Darwin. B. A seleção natural, base da teoria evolucionista de Darwin. C. A lei do uso e desuso, base da teoria proposta por Lamarck. D. A ocorrência de mutação, base da teoria sintética da evolução. E. O darwinismo, baseado na mutação e na seleção natural. O que esse experimento está querendo mostrar, né? Se naquele meio onde ele estava poluído por fuligem, estava cheio de uma poeira escura, se isso influenciava que mariposas mais claras iam ser mais mortas e as mariposas escuras iam sobreviver mais, ou se ia ser o contrário, beleza? O que ele está tentando explicar, então? Ele está tentando explicar o processo evolutivo como um todo? Não. Então, a letra A já está fora. Ele está tentando explicar a lei do uso e do desuso? Não, porque ele não está falando... Ele não fala que as mariposas trocam de cor. Ele não fala nada disso. Ele soltou as mariposas claras e escuras. Depois ele recapturou e viu lá quantas claras e quantas escuras. Então, também não é a letra C, não é uso e desuso. D. A ocorrência de mutação presente. Né? Nesse experimento, é a ocorrência de mutação? Não é, porque ele não estava observando a mutação nesse experimento que ele fez. Não tinha nada falando de mutação. Então, a letra D também não é. E a letra E também fala de mutação e seleção natural, né? Mas fala de neodarwinismo, mutação. Ele também, esse experimento não fala sobre mutação. Ele não está querendo estudar se aconteceu mutação ou não. Ele está querendo estudar, basicamente, como a gente já viu, se o meio, né, estando poluído, estando escuro, as mariposas claras e as mariposas escuras, se ia ter alguma diferença ali da quantidade no final que ele recapturasse. Então, qual vai ser a resposta? Vai ser a letra B, a seleção natural, base da teoria evolucionista de Darwin. Beleza? Finalmente, vamos para o último exercício da aula de hoje, vai ser a questão 29 da apostila. E a questão 29 fala o seguinte: uma ideia comum às teorias da evolução propostas por Darwin e por Lamarck é que a adaptação resulta, 2 pontos. A. Do sucesso reprodutivo diferencial. B. Do uso e desuso de estruturas anatômicas. C. Da interação entre os organismos e seus ambientes. D. Da manutenção das melhores combinações genéticas. E. De mutações genéticas induzidas pelo ambiente. Bom, o que a gente tem que encontrar, né? O que a questão está pedindo para a gente? Um ponto em comum entre as teorias de Darwin e de Lamarck. Tem algum ponto em comum? Tem. Qual é ele? Se a gente for analisar cada uma, né? Vamos analisar cada uma para a gente ver se encaixa nas duas. Então, vamos lá. A adaptação resulta do sucesso reprodutivo diferencial? Lamarck não fala isso. Sucesso reprodutivo, não fala. B. Do uso e desuso de estruturas anatômicas. Lamarck fala, mas Darwin não fala de uso e desuso.
Não fala isso. Letra C. Da interação entre os organismos e do ambiente. Sim, os dois falam isso. Os dois falam que o ambiente, as pressões do ambiente, de alguma forma, modificam os seres, modificam os organismos, tá? A forma como essa modificação acontece nas duas propostas é diferente. Darwin vai dizer que os organismos já têm diferenças e o ambiente, né, na qual eles estão inseridos, vai selecionar essas diferenças que são favoráveis, e Lamarck vai dizer que pelo uso e pelo desuso, os organismos, os seres que estão ali naquele ambiente vão, devido às pressões que aquele ambiente apresenta a eles vão se modificar para poder se adaptar, tá? Mas os dois vão falar da interação entre os organismos e o ambiente na qual eles estão inseridos, beleza? Letra D, da manutenção das melhores combinações gênicas. Nenhum dos dois falam de genética, certo? E letra E, de mutações gênicas induzidas pelo ambiente. Também nenhum dos dois vão falar de mutação. Isso já é um estudo mais à frente do tempo deles, que vai ter influência do mendelismo e da genética, certo? Então, a resposta para a questão 29 é a letra C, interação entre os organismos e seus ambientes. Bom, pessoal, a aula de hoje fica por aqui. Façam os exercícios da apostila que vocês conseguirem. Eu vou colocar no comentário, né, da postagem dessa aula, eu vou colocar o gabarito para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me procurem, me mandam mensagem no Facebook, podem me mandar, eu vou responder vocês, vou tirar as dúvidas, beleza? E é isso, galera. Bons estudos e até a próxima aula.